Bom dia, amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a esse momento de louvor, de adoração ao nosso Deus. Vamos cultuar o Senhor como uma igreja viva, uma igreja que está espalhada nas casas, mas que adora o Senhor, que é vivo e verdadeiro. Vamos ler a palavra de Deus, Salmo de número 95, a partir do verso 1 ao verso de número 6, diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremos com salmos. Porque o Senhor é Deus grande, Rei grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde e adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vamos orar? Pai, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos, ó Deus, pela tua igreja, espalhada nas casas, em Curitiba, talvez em outras cidades. Ó Pai, que o Senhor visite cada lar nessa hora, que juntos possamos adorar e bendizer o Senhor. Escuta as nossas orações, escuta o nosso louvor, Pai. Como é bom estarmos na tua presença, te louvando e te cultuando. Tu és Rei, tu és o nosso Rei, ó Pai. E nessa manhã nós nos reunimos para te adorar. Fala conosco, move o nosso coração, transforma-nos, ó Deus, no mais íntimo, porque queremos e precisamos ouvir a tua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. De glória sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de ti recebem todo o bem. Filhos de Deus, dai vossas glórias, quem levam os céus, nos altos céus, augustos anjos soam, glória eternal ao soberano amor. Salvos com fervor entoam o nome ilustre do seu bem.
mar fremente, em tudo opera o seu poder real. Vinde remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias quem levam os céus. Ó Santo Deus, no pó nos vês prostrados ante o fulgor da resplendente luz. Junto a teus pés, os filhos resgatados, servos inúteis, salvos por Jesus. Vinde remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias quem levam aos céus. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O aniversário da primeira IPIC está chegando e gostaríamos de entregar uma lembrancinha para os queridos membros da nossa igreja. Você que gostaria de receber essas lembrancinhas deve preencher o cadastro que está disponível no grupo do WhatsApp IPIC News. Se você não participa deste grupo, solicite o formulário de inscrição no número de WhatsApp da secretaria que está aparecendo na sua tela. E no dia 10 de outubro, sábado, das 17 às 18h30, estaremos fazendo as entregas no drive-thru na porta do Espaço Vida. Serão lembrancinhas para todas as crianças e uma por família. É importante que seja feito apenas um cadastro por família. Você pode preencher este cadastro até o dia 8 de outubro, às 18 horas. E no dia 11 de outubro, domingo, celebraremos o aniversário de 116 anos da primeira IPIC, com um culto ao vivo pela nossa página no YouTube, Primeira IPI de Curitiba. Vamos todos juntos celebrar e agradecer a Deus por mais um ano de história desta amada igreja. Você já faz parte como membro da primeira IPIC? Não? Aqueles que gostariam de fazer parte da família Primeira IPIC, se batizar, professar a sua fé ou fazer transferência, devem enviar um e-mail para a secretaria da igreja no ipic@ipic.com.br
até o dia 20 de outubro. Esse momento de decisão é muito importante, não só na vida de cada um, mas um motivo de celebração para a nossa igreja. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Romanos 15, 7. No dia 24 de outubro, tem live do GECONTE, com a médica geriatra doutora Jaqueline Ângela e com a farmacêutica Ana Paula Vilar, abordando o tema pandemia e suas particularidades na terceira idade. A live acontecerá na página do Facebook da Primeira IPIC, com início às 17 horas. Participe! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Nós da Jocum Natal, neste tempo maluco que a gente está vivendo, continuamos avançando na tarefa de resgatar o perdido, mais especificamente os vulneráveis, os necessitados de cuidados básicos. Estamos trabalhando em Jardim Progresso, onde as crianças logo cedo são perdidas para o tráfico e para a prostituição. Deus nos trouxe para este lugar para sinalizarmos o reino de Deus e a sua justiça. Cuidamos e discipulamos dezenas de famílias que têm mensalmente recebido suporte de alimentos e materiais de limpeza para suas casas, além do ensino da Bíblia nos cultos domésticos. Neste momento de pandemia, finalizamos a nossa brinquedoteca. É o primeiro espaço cultural de recreação infantil da comunidade. Aqui iremos ensinar os princípios e valores da Bíblia em uma linguagem apropriada para as crianças de forma lúdica e criativa. Estamos construindo também um pátio para as atividades com as nossas crianças e cultos evangelísticos semanais para as famílias da comunidade. Tudo isso temos feito com a sua contribuição e com a sua oração. Muito obrigado. O nosso desafio hoje são sacos de cimento para o pátio e as cadeiras para os cultos. Se desejar contribuir com a Jocum Natal de qualquer forma, com qualquer valor, entre em contato com a gente. Vamos juntos alcançar essa comunidade para Cristo. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, podendo cultuar e adorar o nosso Deus. Adorar o nosso Deus não apenas a partir das palavras que professamos e das canções que cantamos, mas principalmente a partir das atitudes que tomamos, como os nossos dízimos e ofertas. E para refletirmos em relação a dízimos e ofertas na palavra do Senhor, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 16, no verso 10. A palavra diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Que possamos, irmãos, nesse momento de dificuldade, permanecermos fiéis e obedientes ao Senhor, para que possamos desfrutar da vontade dEle para as nossas vidas. As informações para você realizar o seu depósito, a sua transferência e contribuir com o propósito do Senhor estão aparecendo na tela. E eu oro para que você consiga permanecer fiel em todo o tempo. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E nesse momento eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai, que a gente consiga permanecer fiel ao Senhor em todo o tempo, para que possamos desfrutar da sua vontade e da alegria que é viver uma vida ao seu lado. Por isso, Pai, nós clamamos para que o Senhor nos ajude nesse momento difícil, para que possamos nos manter fiéis. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Bendito seja o Senhor Jesus, Cordeiro de Deus. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Eu te exalto, ó Senhor, amo dar-te louvores, minha alegria está em ti, pois vieste pra salvar-me. Eu te exalto, ó Senhor, amo dar-te louvores, minha alegria está em ti, pois vieste pra salvar-me. Do céu à terra desceu, Pareceu você por amor na cruz morreu. Da cruz ao sepulcro foi, do sepulcro para o céu. Eu te exalto, ó Senhor. Eu te exalto. Eu te exalto, ó Senhor. Amo dar-te louvores, minha alegria está em ti, pois vieste pra salvar-me. Do céu à terra desceu, pareceu você, por amor na cruz morreu. em meu lugar. Da cruz ao sepulcro foi, Do sepulcro para o céu, eu te exalto, ó Senhor. Do céu à terra desceu, pareceu você, por amor na cruz morreu. em meu lugar. Da cruz ao sepulcro foi, do sepulcro para o céu. Eu te exalto, ó Senhor. Eu te exalto,
Seguro estamos nas mãos do Senhor e nada pode nos abalar. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também para teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também para teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois tu és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Irmãos e irmãs, este é o momento de participarmos da mesa do Senhor. Esta mesa, de fato, é do Senhor. Todos aqueles que creem em Jesus e têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que professam publicamente a Cristo e se comprometem na nova aliança através do batismo, todas as pessoas, membros de quaisquer igrejas evangélicas, cristãs, desde que em comunhão com as suas igrejas, são convidados a participar conosco
da mesa. Nós temos nas Escrituras instruções claras a respeito da ceia do Senhor. Na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele afirma: eu recebi do Senhor o que também entreguei para vocês. Que o Senhor, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois que cearam, o Senhor tomou o cálice, entregou aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem do cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E aí, ele faz uma exortação: examine cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Estas instruções foram necessárias porque a igreja de Corinto estava celebrando a ceia do Senhor de uma forma inadequada. Na época, além dos elementos simbólicos, o pão e o cálice, eles realmente faziam uma refeição. As pessoas levavam alimentos e eles comiam, bebiam, e no momento adequado, quem presidia celebrava a ceia, consagrava os elementos. Acontece que a divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto refletia na hora da ceia. Porque aqueles que tinham recursos levavam, aqueles que não tinham e formavam grupos na hora da ceia, enquanto alguns comiam no momento da festa ágape, outros ficavam isolados, e a divisão da igreja, a discriminação da igreja estava refletindo na hora da ceia. O reverendo Alfredo Borges Teixeira, um dos fundadores da nossa igreja, teólogo da igreja, interpretando esse texto, Paulo diz: eis a razão porque muitos estão doentes e alguns dormem. E ele, fazendo um estudo do texto, ele diz: doentes eram doentes fisicamente mesmo. Quando ele falou por esse motivo alguns dormem, é que alguns tinham morrido mesmo. Ele usou um eufemismo para indicar a morte física. Ele diz: se vocês julgassem a vocês mesmos, vocês não seriam julgados. Mas agora vocês são disciplinados por Deus para que não se percam com o mundo. E Borges Teixeira diz: isso aqui é muito forte, mostra a importância e a seriedade da ceia e como não podemos participar dela de uma maneira inadequada, de uma maneira displicente, porque a conclusão dele, do estudo deste texto, é que alguns estavam fisicamente doentes e alguns tinham até morrido. Como disciplina de Deus, isso não significa que eles foram condenados ao inferno, porque o texto diz: sendo disciplinados, vocês são disciplinados por Deus para não serem condenados com o mundo. Estou trazendo este assunto hoje para mostrar como nós devemos celebrar a ceia com alegria, mas também com reverência, com seriedade, porque a mesa do Senhor traz à nossa memória a morte de Cristo para a nossa salvação. E então vamos fazer isso com alegria, mas vamos fazer com reverência. Este é o sacramento. Neste sacramento nós celebramos a unidade da igreja. Paulo, na carta aos Coríntios, ele pegou o pão, como a pastora Priscila está pegando, e diz: porventura o pão que partimos não é a nossa comunhão no corpo de Cristo? O pão é feito de farinha, a farinha de trigo. E para que o pão seja feito, é necessário que o trigo seja moído, que os grãos percam a identidade própria, para que tenham identidade na massa. Esta é uma figura muito forte da nossa unidade em Cristo. E nós celebramos essa unidade. E aí Paulo continua na carta aos Coríntios, agora no capítulo 10.
E o cálice que abençoamos não é porventura a nossa comunhão no sangue de Cristo, o sangue que Ele derramou para a nossa salvação? E no capítulo 2 ele diz: porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos, neste instante, orar com a pastora Priscila. Graças te damos, Senhor, por tamanho amor e sacrifício feito por nós. Que a cada dia nós possamos, ó Deus, viver para te agradar, ó Pai. Ó Deus, que no nosso coração nós tenhamos sempre, levando sempre, ó Deus, diante do Senhor, que o Senhor morreu naquela cruz para nos salvar e nos perdoar, ó Deus. Portanto, já não há mais condenação. Em Ti nós somos lavados, nós fomos perdoados, ó Pai. Porque o Teu amor, ó Pai, é tudo que nós precisamos. Ó Deus, nessa manhã nós Te louvamos, nós Te agradecemos por podermos celebrar a mesa da comunhão. Comunhão que temos contigo, mas comunhão que também temos uns com os outros, ó Pai, a família da fé. E nessa hora, Deus, nós pedimos que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, seja o elo nas famílias que estão ao redor da mesa, que a Tua presença, Deus, a cada dia seja constante na vida da Tua igreja espalhada na face da terra. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora é o momento de nós participarmos da ceia em família. Quando eu estava em Londrina, neste momento da ceia, eu participava com a Eloá. E estávamos também em comunhão com todos os irmãos aqui na igreja. Então agora, o esposo, a esposa, filhos, crianças, as crianças batizadas podem participar e devem ser ministradas pelos pais. Na Páscoa, a instrução era essa: quando o teu filho perguntar, que rito é este? Referindo-se à Páscoa. Aí a instrução era: conte a história da libertação do cativeiro egípcio. Então, quando as crianças perguntarem para vocês, pais, o que significa isso? Conta a história que nós acabamos de contar agora. E aí as crianças participam da ceia. Deus abençoe a todos e vamos participar. Eu sei, me
venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas. Eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prezados irmãos, irmãs, bom dia. Que a paz de Deus domine os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Neste mês de outubro, no dia 8, nossa igreja vai celebrar o seu aniversário. Aliás, o aniversário será no dia 8 de outubro, mas a celebração será no culto do dia 11, no culto das 10 horas e 30 minutos. Então, Deus colocou no nosso coração refletir com os irmãos sobre a igreja. E veio à nossa mente as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Portanto, vamos, a partir de hoje, fazer uma série de mensagens com base nas cartas que foram enviadas por Cristo, o Cristo exaltado, por intermédio de João, às 7 igrejas da Ásia. Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Nós vamos fazer a leitura na Almeida Revista e Atualizada. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Carta do Cristo glorificado, por intermédio de João, à igreja que estava em Éfeso. Quem é o remetente desta carta? O remetente é o próprio Cristo. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. No capítulo 1, dos versículos 10 a 13, lemos: achei-me em espírito, João narrando a sua experiência, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, e menciona aqui as 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho dos homens. E no versículo 20 nós temos uma interpretação dada pelo próprio Cristo. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Aqui nós já temos uma mensagem para o nosso coração. Cristo se apresenta como aquele que conserva na sua mão direita 7 estrelas, e as estrelas são os anjos da igreja. Todas as cartas do Apocalipse são endereçadas ao anjo da igreja. E o que significa anjo da igreja? Há muitas interpretações, mas para nós a mais natural é aquela que considera o anjo da igreja o líder da igreja, o pastor da igreja, ou a liderança da igreja. E o texto diz que o Cristo glorificado, o Cristo que está à direita do Pai agora, ele conserva na sua mão direita os 7 anjos. E no caso aqui, o anjo da igreja de Éfeso. Isto mostra que Cristo dá segurança à sua igreja, porque é Ele que sustenta a liderança da igreja na sua mão direita. Mas a carta, afinal de contas, é enviada à igreja ou ao anjo da igreja, ao líder da igreja? É enviada ao anjo da igreja e à igreja. Se anjo aqui se referisse a um ser celestial, anjo, no sentido comum que nós entendemos, não teria sentido. Jesus, através de João, mandaram uma carta ao anjo da igreja se referisse a um ser celestial. Mas a outra grande mensagem que já está na introdução da carta, a grande mensagem nós temos ainda na apresentação do remetente. Ele tem na sua mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos candeeiros de ouro. Já vimos que os candeeiros representam as igrejas. E a grande mensagem é que Cristo não apenas conserva, tem, sustenta na sua mão direita a liderança da igreja, mas ele anda no meio da igreja. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, ele diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. A igreja é a igreja
quando a presença manifesta de Jesus é real, estou no meio deles. Então Jesus sustenta a liderança da igreja que está na sua mão direita, segura, e anda no meio, está no meio da igreja. E o quórum, a quantidade para que haja igreja, é mínimo, 2 ou 3. O esposo e a esposa, quando na casa se reúnem em nome de Jesus, Jesus está no meio e ali é igreja. O DNA da igreja é a presença do Cristo vivo em nosso meio. Às vezes, nós perdemos a consciência da presença real de Cristo no meio da igreja e a igreja se esfria. E aí nós nos preocupamos com tantas coisas, nos distraímos com tantas coisas e esquecemos Jesus. Que mensagem? Candeeiro. O candeeiro tinha um recipiente na base que ficava cheio de azeite e um tubo, e no tubo um pavio encharcado de azeite, e o objetivo era o azeite sustentava a chama e produzia luz. Isso é um símbolo da igreja. O azeite é o símbolo do Espírito Santo e Cristo habita no coração do crente e na comunhão da igreja por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo não dá testemunho de si mesmo, Jesus nos ensinou isso, ele dá testemunho de Cristo. Por isso, quando o crente está cheio do Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo, a presença do Cristo vivo no meio da igreja, a luz de Cristo brilha na vida do crente e brilha através da igreja. Foi isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, de tal maneira resplandeçam as vossas luzes, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. O destinatário desta carta é a igreja que estava em Éfeso. Esta igreja foi fundada pelo ministério apostólico de Paulo, de acordo com Atos capítulo 19. E quando a igreja foi plantada em Éfeso, foi num clima de avivamento espiritual, de realizações de grandes obras de Deus. Paulo primeiro pregou aos judeus na sinagoga, quando os judeus rejeitaram a palavra, ele conseguiu um espaço na escola de Tirano e durante 3 anos permaneceu lá, ensinando diariamente a palavra de Deus, de tal maneira que todos os habitantes da província da Ásia ouviram o Evangelho. Não diretamente através de Paulo, mas porque ele ensinava diariamente, ele treinou obreiros, líderes que alcançaram toda a região da Ásia Menor. Então estas cartas do Apocalipse, todas elas surgiram como resultado do ministério do apóstolo Paulo. Mas Paulo realizou seu ministério por volta de 56 ou 52 a.C. Nós estamos aqui já no ano 90, tinham se passado 40 anos, quando a igreja recebe esta carta. E aqui Jesus faz uma afirmação no versículo 2, conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Cristo nos conhece, Cristo vê. Isto para nós é um motivo de conforto. Ele vê o nosso trabalho, a nossa luta, a nossa angústia, os nossos anelos, os nossos desejos. Mas Ele vê também quando há necessidade de uma crítica, de uma repreensão, de uma instrução. É isso que vai acontecer aqui na igreja de Éfeso. Primeiro ele faz elogio. No versículo 2, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. O que é que Cristo viu em Éfeso? O que é que levou Cristo a elogiar, a apreciar
aquela igreja. O trabalho árduo, diligente, a palavra aqui traduzida por labor, ela significa trabalho árduo, trabalho estafante, trabalho que provoca suor, trabalho que cansa e que nos leva a um repouso gostoso também. Esta é uma mensagem para nós. Jesus está olhando para a nossa igreja, para a primeira igreja presbiterana independente de Curitiba, que no dia 8 vai completar 116 anos de organização. Ele está nos vendo envolvidos na obra, fazendo um trabalho árduo, sério, diligente, está vendo comprometimento nosso com a obra. Jesus vê. Isso é um encorajamento para aqueles que estão se dedicando com firmeza no trabalho de Deus e às vezes não percebem resultado, às vezes parece não são reconhecidos, mas Cristo conhece, Cristo vê. E aqui tem uma palavra de encorajamento. Mas se nós não estamos sendo zelosos na obra do Senhor, aqui está uma advertência. E essa advertência visa o nosso despertamento. A maior referência de trabalho árduo para nós está em Cristo, nosso Senhor e Mestre. No capítulo 53 do livro do profeta Isaías, quando ele falou da morte de Cristo, ou profetizou a morte de Cristo, ele diz: ele verá o resultado do árduo trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O trabalho de Jesus por nós, o seu ministério, os seus ensinos, as suas obras, a sua morte, a entrega dele por nós, foi um trabalho árduo, um trabalho duro. E quando seguimos nas pisadas do Mestre, nós também trabalhamos com seriedade, com diligência. Mas além do trabalho, do empenho, da dedicação, Cristo viu mais. Vamos continuar lendo o versículo 2. E que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Aqui Jesus conhece, vê o zelo que aquela igreja tinha pela verdade. E como aquela igreja reprovava os homens maus. Aqueles que se diziam apóstolos, obreiros de Deus, e não eram mentirosos. E havia uma reprovação da igreja. Jesus viu, elogiou e apreciou. Meus irmãos, eu nunca pensei que a igreja evangélica no Brasil podia chegar ao ponto em que chegou. Eu vou contar apenas uma experiência pessoal. Eu estava visitando uma cidade do interior do nosso estado para dar um curso para pastores e líderes evangélicos. E o pastor da Igreja Presbiteriana Independente se ofereceu para cuidar da minha hospedagem. Levou-me para um hotel, me apresentou e disse para a pessoa que nos recebeu que ele acertaria as despesas quando eu fizesse o check-out, quando eu saísse. Ela disse: meu senhor, infelizmente não é possível. Eu disse: bem, mas ele está aqui a trabalho da igreja. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Citou o endereço onde estava o templo. Ela disse: infelizmente não é possível, exatamente por isso. Nós não estamos mais abrindo crédito para igrejas evangélicas. O pastor ficou surpreso, perguntou por quê. Ela disse: há uma igreja aqui na cidade que promoveu um evento e hospedamos as pessoas que participaram, aqueles que vieram trabalhar, com a promessa que seria
acertado na saída e até hoje não recebemos e estamos perdendo a esperança de receber. Eu fiquei profundamente envergonhado, fui para o meu quarto, orei a Deus e pedi que Deus tivesse misericórdia de nós. Mas os irmãos podem dizer, bem, mas isso não foi com a nossa igreja. No entanto, a coisa está se tornando tão comum que às vezes percebo, nós começamos a achar que estas coisas são naturais, são assim mesmo. Não são. O que Jesus apreciou na igreja de Éfeso é que ela colocou à prova os que se diziam apóstolos e não eram. E ficou provado que eram mentirosos. Nós precisamos de zelar pela verdade, de zelar pela doutrina, de ter amor à verdade, compromisso com a verdade. Senão nós estamos prestando um desserviço ao Evangelho, vacinando as pessoas contra o Evangelho. A igreja daquela cidade era uma igreja evangélica, fazia cultos animados, havia um grupo de louvor muito dinâmico, usavam os chavões e os bordões evangélicos nos seus cultos. No entanto, não tinha compromisso com a verdade, desmentiu o Evangelho a não honrar um compromisso assumido como empresa da cidade. Quando a gente começa a achar que essas coisas são normais, começamos a concordar e de repente a praticar e a entrarmos nessa corrupção que está invadindo as nossas igrejas. Eu vi o testemunho de uma pessoa que há quase 30 anos, conversando com um líder evangélico, conversava com ele sobre o Evangelho, sobre a pregação do Evangelho, da cruz, do amor de Deus revelado na cruz por nós. Pregação que leva à consciência do pecado, ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida. E aquele líder que estava começando o movimento, ele olhou para essa pessoa e disse, bem, você está certo, agora todos olhem para mim. Você está certo, mas isso não dá certo. Infelizmente, esse líder prosperou no seu intento. E ele hoje não é um milionário ou multimilionário, ele é um bilionário. E alavancou todos os seus negócios por intermédio da igreja. Essa advertência, ou esta mensagem da carta aos Efésios, Jesus apreciando os cristãos de Éfeso, porque colocaram à prova os que se diziam apóstolos e não eram, e os acharam mentirosos, e não esconderam isso, não concordaram com isso, não se acomodaram com isso. Mas o texto continua. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Perseverança, paciência, vivendo uma situação difícil. A situação da igreja em Éfeso não era fácil. Era uma cidade pagã. Era a cidade mais importante da província da Ásia. Mas uma cidade idólatra, depravada moralmente. No grande templo da deusa Diana praticava-se a prostituição cultual, isto é, relações sexuais como práticas de culto. A presença e a mensagem da igreja causavam um tremendo impacto e por isso a igreja foi perseguida. Mas diante de todas essas dificuldades, a igreja foi paciente e perseverante, não se esmoreceu, ficou firme. E Jesus viu isso. E Jesus elogia a igreja, porque ela permaneceu firme, perseverante. Cristo nos conhece, está olhando para nós. Estamos perseverando na fé,
diante de dificuldades, de lutas, de desafios, sem esmorecer, sem perder o ânimo, sem perder o entusiasmo, sem perder a chama da fé. Que mensagem! Então Jesus elogiou a igreja, primeiro pelo seu trabalho árduo, diligente, dedicado. Segundo, pelo zelo que a igreja tinha com a verdade, o compromisso com a verdade, com a ortodoxia, com o ensino certo, a doutrina certa. Terceiro, Jesus viu uma igreja paciente, perseverante mesmo em meio às maiores dificuldades. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus fala do princípio das dores quando apareceriam falsos mestres e falsos profetas. E ele faz esta previsão: e por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar firme até o fim será salvo. Conversando um dia com o pastor Jonas Dias Martins, ele olhou firme para mim e com aquela expressão característica do reverendo Jonas, ele diz: este texto me faz sofrer. E por aumentar a iniquidade, vimos que a iniquidade está aumentando no arraial do povo de Deus entre os evangélicos. Por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar firme até o fim será salvo. Nós temos então os elogios de Jesus à igreja. Mas ele também faz uma crítica e traz uma instrução à igreja de Éfeso. Olha o que está escrito no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Esta foi a crítica. E a instrução: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Era uma igreja zelosa da doutrina, comprometida com a verdade. Era uma igreja que trabalhava arduamente na causa de Deus. Era uma igreja perseverante, paciente em meio às perseguições e às dificuldades. Mas ela estava cometendo um pecado, estava esquecendo o primeiro amor, estava se tornando fria. Talvez a maior virtude da igreja, que fosse o amor pela verdade, o zelo pela ortodoxia, isto é, pela doutrina certa, que estava contribuindo para a sua maior fraqueza, que era a frieza espiritual. Os efésios cristãos tiveram que lutar contra os falsos mestres. E eles fizeram isto muito bem. Porque na visita ou no encontro que Paulo teve com os presbíteros de Éfeso, registrado no capítulo 20 de Atos, versículo 17, no versículo 28 ele diz: atentem por vocês mesmos e pelo rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu vocês bispos, para que apacentem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E eu advirto que vai chegar o tempo em que surgirão no meio do rebanho lobos vorazes, falsos mestres, apóstolos, profetas, que não pouparão o rebanho. E que dentre vocês mesmos surgirão homens pervertidos, dizendo coisas pervertidas para arrastarem atrás de si os discípulos. Perseverem, lembrando que enquanto eu estive aqui, eu exortei dia e noite com lágrimas. Essa advertência de Paulo ficou firme na mente e na consciência, e eles ficaram atentos e combateram com rigor
os falsos mestres, falsos apóstolos, falsas doutrinas, mentiras e enganos. Mas talvez essa luta para preservar a verdade tenha esfriado o coração. Este é um perigo, de nós termos a nossa mente cheia, conhecermos a verdade, a doutrina certa, mas a luta pela verdade faz com que a gente esqueça do coração e a cabeça fica cheia e o coração vazio. Tenho, porém, contra ti que esqueceste o teu primeiro amor. Precisamos de equilibrar verdade e amor. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, muitos anos antes, mais de 40 anos antes dessa carta do Apocalipse, ele diz que o objetivo da liderança da igreja, do anjo da igreja, dos ministros da igreja, é levar todos os crentes à maturidade, à medida da estatura de Cristo, para que não sejam mais como crianças levadas ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha daqueles que enganam fraudulosamente, mas a ele faz esta exortação. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E esse crescimento se faz na comunhão do corpo vivo de Cristo, que é a igreja. Então é preciso equilibrar a verdade e o amor. Às vezes há pessoas que são tão zelosas pela verdade que parece que a missão delas é caçar hereges, caçar bruxas. E ficam tão exigentes quanto a doutrina certa, a verdade, que perdem o amor pelas pessoas. Eu trabalhei com um presbítero, um servo de Deus, éramos parceiros, ele já está na glória. Ele disse que ele era muito exigente, ele conhecia profundamente as Escrituras, era extremamente zeloso pela palavra de Deus. Mas ele disse que ele começou a se tornar extremamente exigente com os outros, a julgar os outros, a caçar hereges. E aí Deus permitiu que ele fosse tentado numa das áreas mais sensíveis, e uma das áreas onde ele era mais severo e mais rigoroso. Ele foi atraído, foi seduzido, foi tentado na área sexual. E ele resistia às tentações, mas a tentação foi se tornando tão forte, que chegou um momento, por pouco ele não deu cabo da sua própria vida para não cair na tentação. Ele diz, por pouco eu não acelerei o meu carro e não joguei contra um poste, porque eu não suportava a tentação. Mas nessa hora Deus veio ao meu encontro, ao meu auxílio. E eu experimentei a graça de Deus. E pela graça de Deus eu superei a tentação. Deus me ajudou, eu não caí na tentação. Mas aquela experiência marcou a minha vida, porque a verdade sem o amor pode tornar-se cruel, mas o amor sem a verdade é um sentimentalismo piegas, inconsequente. E aquele irmão, a partir daí, ele equilibrava a verdade e o amor, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a verdade encarnada, ele diz, eu sou a verdade. Mas Cristo era extremamente compassivo, o amor deles, o coração dele estava cheio de amor. Por isso ele pôde discernir naquela mulher que foi levada à presença dele e perguntaram, vamos apedrejar ou não? Ele diz, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, e todos saíram, menos a mulher. Ninguém te condenou, ninguém, Senhor. Ele não olhava para o zelo ortodoxo daqueles líderes religiosos de Israel, que zelavam pela doutrina, mas o coração frio, o coração não pertencia a Deus, não reconhecia Jesus.
viu naquela mulher um coração quebrantado, compungido, contrito, e sem desprezar e negar a verdade, ele a abraçou pela graça. E a verdade de Cristo, que é o próprio Cristo, que alcançou a mulher pela graça, transformou aquela vida. Ninguém te condenou, ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Tenho, porém, contra ti que esqueceste o primeiro amor. A cabeça está cheia, mas o coração vazio. Zelando pela verdade, às vezes até condenando os outros. Mas com o coração que não ama e que não reconhece suas próprias faltas e a própria necessidade da graça. E essa crítica foi tão severa que Jesus dá uma instrução clara. Olha o versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, de quando começou a deixar o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E agora aqui vem uma advertência. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E Jesus está falando isto para uma igreja que trabalhava arduamente na seara do Senhor. Jesus está falando isto para uma igreja que era zelosa pela verdade do Evangelho. Jesus está falando isso para uma igreja que era perseverante na fé. No entanto, abandonou o primeiro amor. E esta é a nossa grande necessidade hoje. Enquanto eu preparava esta mensagem, veio à minha mente a letra de um hino do hinário oficial da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Cantai Todos os Povos, hino 211. E esse hino, a letra dele é assim: Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, ó vem nos inflamar, nos incendiar. Ó vem, sim vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador, procurando nos trair, sem teu fogo abrasador, o fogo do amor no coração. Sem teu fogo abrasador, não podemos resistir. E a letra do hino prossegue: Quantos que serviam bem, de ti longe agora vão. Outros servem que também sem amor e frios estão. E o hino conclui assim: Vem agora consumir tudo quanto a Salvador quer altivo resistir ao teu doce e brando amor. Esse hino me impactou tanto que eu resolvi cantá-lo agora em todos os dias nas devocionais. Estou convidando a igreja a fazer isso, porque a grande necessidade nossa é voltar para o primeiro amor. Às vezes temos a doutrina certa, somos ortodoxos, mas o coração frio, gelado, indiferente, acomodados. E o Senhor nos quer ardendo em fé. O Senhor quer nos ver como testemunhas vivas de Cristo. O nosso candeeiro brilhando. E quando tomamos consciência que estamos frios, indiferentes, displicentes, mornos, precisamos nos arrepender, porque isso é pecado. E nos voltarmos para Deus e nos entregarmos ao Senhor. E aí vai ser restaurada toda essa beleza da vida cristã, que é Cristo em nós, pelo Espírito produzindo em nós o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É a vida normal, é a vida em Cristo.
Mas aqui há também uma promessa. A promessa ao vencedor. A igreja tinha se esfriado. Precisava de voltar ao primeiro amor. Mas havia um remanescente fiel na igreja, que estava mantendo a chama. Um remanescente fiel em que ainda havia azeite, o Espírito Santo, a presença real de Cristo. Não só no coração, mas havia também na comunhão desses irmãos na igreja de Éfeso. E para estes, o remanescente fiel, que trabalhava arduamente para o Senhor, que era zeloso pela doutrina, perseverante, que abominava os ensinos falsos e errados, como dos nicolaítas, que está no versículo 6. Para estes que não perderam o primeiro amor, que mantiveram a chama, operosos, zelosos, pacientes, rejeitando falsos ensinos, mas mantiveram a chama do amor, a presença de Cristo no coração pelo dom do Espírito. E por isso as suas lâmpadas estavam brilhando, e essa advertência, essa mensagem é para todos nós, para aqueles que são remanescente fiel em nossa igreja, para que nós nos unamos em oração, clamando, não por uma igreja animada, mas por uma igreja que experimente a vida de Cristo e que essa vida transborde através de nós, alcançando a nossa cidade, o nosso estado. Agora, se não houvesse arrependimento, o que iria acontecer? Olha o que o texto diz. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A cidade de Éfeso não existe mais, a igreja de Éfeso, cinzas, porque talvez o remanescente fiel tenha se emigrado da igreja de Éfeso. Meus irmãos, quantas igrejas hoje estão morrendo, quantas igrejas das quais o Senhor está movendo o candeeiro, a presença viva e real dele, fica só a forma, ficam os templos bonitos, ficam as sacrossantas tradições, são lembradas e relembradas e cantadas em prosas e versos, lembranças do passado. Por isso, há muitos templos que estão sendo vendidos, aliás, isso está acontecendo no âmbito da nossa denominação aqui em Curitiba. E tudo isso é uma advertência para que nós nos voltemos para o Senhor e perseveremos firme, porque senão o Senhor vai remover o seu candeeiro, isto é, a presença viva dele no nosso meio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao vencedor, ao remanescente fiel, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, do fruto da árvore da vida. E o fruto é Jesus. Ele disse em João capítulo 6, quem de mim se alimenta, viverá eternamente. Quem de mim se alimenta, viverá eternamente. É Jesus. E a Santa Ceia antecipa e é sinal desta festa. Jesus disse quando ele instituiu a ceia, eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, porque não vai acontecer mais isso até que eu a coma de novo no reino de Deus. Há uma festa que nos espera, e a Santa Ceia é como que antecipação desta festa. Quando celebramos a ceia, nós celebramos a nossa unidade em Cristo e no corpo de Cristo. O pão que abençoamos não é porventura a nossa comunhão no corpo de Cristo, o cálice que repartimos não é a nossa comunhão no sangue de Cristo, porque nós, embora muitos, somos um corpo em Cristo. E nessa comunhão com Cristo vivo, no corpo vivo de Cristo, que é a igreja, a festa para os vencedores já é antecipada
na Santa Ceia e quando as celebrações são feitas em espírito e em verdade, não atentando apenas para a coreografia gospel, e repito, para os chavões do meio gospel, mas quando adoramos e servimos a Deus no culto, em espírito e em verdade, celebramos a presença do Cristo vivo entre nós, que transforma as nossas vidas e que faz de nós testemunhas dele no mundo onde ele nos coloca, de tal maneira que pode acontecer conosco e que aconteceu com a igreja primitiva, relatado no livro de Atos. O povo caía, a igreja caía na simpatia do povo. E a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Que Deus nos abençoe para que isto seja uma realidade. Vamos agora cantar: Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Eu estou citando a letra deste hino como oração. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem nos inflamar, ó vem, sim vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador, procurando nos trair ou nos seduzir. Sem teu fogo abrasador, não podemos resistir. Senhor, quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem que também sem amor e frios estão. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu doce e brando amor. Amém. Tu que sobre a amarga cruz revelaste o teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Senhor Jesus, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, ó vem, nos inflamar, sim, vem, ó vem, nossas almas inflamar. Eis um mundo tentador, procurando nos trair. Sem teu fogo abrasador, não podemos resistir. Vem, ó vem, Senhor Jesus, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, ó vem, nos inflamar, sim, vem, ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, de ti longe agora estão, outros seguem que também sem amor vivendo estão. Vem, ó vem, Senhor Jesus, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, ó vem, nos inflamar, sim, vem, ó vem, nossas almas inflamar.
Obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua presença nessa manhã, nosso culto de louvor e adoração a Deus. Nós nos reunimos na próxima terça-feira, às 3h, no Encontro com a Vida. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana. Tchau.